Nós, como vocês sabem, nós estamos trabalhando uma série das 7 palavras de Jesus na cruz. 7 edições, mas as 7 palavras de Jesus na cruz. No dia 12/4, a pastora Ivanilde ministrou, né, a palavra do perdão. A Nívia, no dia 19, ela ministrou a palavra de salvação. E no último domingo, o pastor Tiago pregou a palavra sobre o amor. E hoje eu vou ministrar a palavra sobre a angústia de Jesus, o desespero de Jesus, a solidão de Jesus. E pior que vocês não sabem, eu já estava lá, já tinha preparado umas 2 palavras para frente. Aí quando eu olhei, falei, nossa, estou com a palavra errada. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então, essas são as palavras que a gente vai estar ministrando. Depois tem mais 3 ainda. E essa palavra, quando eu falo que se você já se sentiu só, se você já viveu só, já tomou alguma atitude sozinho e depois para e pensa que você poderia ter compartilhado com alguém. E muitas vezes a gente se acha muito forte para querer fazer as coisas sozinho. Então, vamos ao versículo. Versículo de número 45. O título é A Morte de Jesus. Versículo 45. Houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em voz alta. Ele vai falar bem alto. Elohim, Elohim, lama sabachthani. O que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Vocês já assistiram o filme de Jesus com Mel Gibson? Todos assistiram? Dá para ver que ali ele sofre uma punição muito severa. Ele recebe uma punição muito severa, né? Jesus, não o ator. O filme mostra aquilo que Jesus sofreu. E ele tem uma punição bem severa. E aquilo marca a vida, eu creio, de quem assiste pelo sofrimento que ele tem. Mas existe algo que é mais impressionante de tudo isso. É o final, quando ele fala, meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27 nos leva a esse momento mais doloroso da vida de Jesus. Ele está na cruz. O momento mais doloroso dele, ele está na cruz. A Bíblia fala que por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Deus nunca vai nos abandonar. Deus nunca nos abandonou. Eu quero contar uma ilustração para vocês. Algo que nós vamos juntos trabalhar a palavra de Deus entendendo essa ilustração. Porque muitas vezes nós nos sentimos autossuficientes. Sentimos que nós temos todo o poder, toda a autoridade, tudo aquilo que Deus nos deu, nós temos. Se olhar para o lado espiritual, nós temos, mas muitas vezes nós precisamos de outras pessoas próximas de nós. Havia um grupo de búfalos rodeado por leões. Mas como estavam juntos, eram todos fortes, os leões não chegavam perto. Mas de vez em quando, pela astúcia, a leoa, ela ameaçava dar um bote. Mas os búfalos juntos eram fortes, era uma fortaleza intransponível. E a leoa sabia disso. Certa vez a leoa resolveu agir de forma diferente.
observando o búfalo que ficava mais longe do grupo, e ela queria atacar. Mas o búfalo corria para junto de todos e a leoa recuava. Certa vez, o búfalo estava separado da manada e a leoa vinha atacar. Mas quando o búfalo fazia uma menção de voltar junto dos outros, a leoa parava e recuava. O búfalo então pensou que era forte. A leoa recua. Eu sou forte. E começou a enfrentar sozinho a leoa, que por sua vez se fazia fraca e fingida. O búfalo pensou: sou forte. Não mais necessito andar junto com os demais. E desgarrou-se do grupo e seguiu o seu caminho solitário. Esse foi o grande erro. A leoa esperando exatamente essa oportunidade para lançar sobre o búfalo. E o resultado, eu creio que você já sabe. Por que eu quis contar essa ilustração para você? Porque muitas vezes nós estamos numa manada de búfalos e nos sentimos muitas vezes fortes, porque estamos juntos. Se uma pessoa vier nos atacar, olha quantos nós somos. Mas aí nós somos caindo no erro de reconhecer que nós somos fortes. Porque você olha para a pessoa olha em sua volta e ela recua. A mesma coisa aconteceu com o búfalo. A leoa olhava para ele, queria pegar ele, mas ele se aproximava do grupo, a leoa recuava. E muitas vezes é o que nós fazemos. Estamos dentro de uma comunidade, dentro de um lugar onde Deus fala conosco, onde nós somos guardados, protegidos, irmãos, mas alguma coisa lá fora, muitas vezes, nos distrai e acaba nos levando para lá, aonde o inimigo tem a maior probabilidade de nos engolir. Isso eu falo espiritualmente falando. Mas também pode acontecer fisicamente, porque nós deixamos de receber o alimento, deixamos de nos estar nutrindo, ser nutrido por aquilo que Deus quer para cada um de nós. Então, que nós possamos juntar as duas coisas para que a gente possa ter um resultado no final. Mateus, como eu li no versículo 27, nos leva ao momento mais doloroso da vida de Jesus. Ele está na cruz, foi traído, abandonado pelos discípulos, rejeitado pelo povo, condenado injustamente. Foi zombado, espancado, humilhado, crucificado, e uma das formas mais cruéis da execução da época era a crucificação. Não sei se o Michel está sabendo que era para colocar. Ah, está sem internet, então tudo bem. Jesus, ele passa por um momento, né, de execução mais dolorosa que existia na época. No meio desse sofrimento, Jesus clama: meu Deus, por que me abandonaste? Esse grito revela a intensidade da dor de Jesus e o profundo amor de Deus, pois naquele momento ele carregava o peso do pecado de toda a humanidade. Não era o meu pecado, não era só o seu pecado, era o pecado de toda a humanidade. E não era o pecado presente, era o pecado passado, presente e futuro. Ele já carregou o meu pecado de ontem, de hoje, e vai carregar o meu pecado de amanhã.
Mas você vai pecar? Não, não vou pecar. Mas se pecar, ele já carregou. Ele se colocou naquele lugar por mim e por você. Esse grito revela a intensidade da dor de Jesus, o profundo amor de Deus. Você já imaginou o tamanho do amor de Deus para colocar o seu próprio filho naquela cruz por você? Sua experiência nos ensina que até mesmo ele sendo o que ele era, naquele momento de solidão, ele teve dor, agonia. Se o propósito de Jesus foi enfrentar a solidão na sua caminhada, isso nos mostra também que passamos por momentos iguais na nossa vida. Quem é que nunca ficou sozinho, se sentiu solidário? Sozinho, abandonado? Está difícil aqui. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, abandonados. Olhamos para um lado, olhamos para o outro, não encontramos uma referência, alguém, uma palavra, uma mão, um olhar. A solidão pode fazer parte do caminho, mas não significa que fomos abandonados por Deus. Podemos ser abandonados pelo homem, mas por Deus não. Pelo contrário, é justamente nesse momento que podemos experimentar de forma mais profunda o consolo e a presença de Deus. Eu vou contar algo para os irmãos que aconteceu comigo. Há muito tempo atrás, já na igreja aqui, eu passei por um problema de uma acusação sobre minha vida. E eu tentei, de alguma forma, mostrar que não era aquilo que estava acontecendo. Mas Deus me chama para um canto e me coloca num canto e fala: eu vou tratar com você, eu vou tratar de você. Como se, eu falando comigo mesmo, como se eu estava errado naquilo que eu estava pensando, pelo que eu produzi. A impressão que dá é que aquilo que eu produzi era totalmente errado mesmo, as pessoas estavam certas, mas Deus queria mostrar para mim de uma outra forma. Eu me retirei por um tempo, fui buscar ajuda, mas a minha ajuda maior foi o meu tempo de solitude com Deus. Nesse tempo de solitude com Deus, eu pude aprender muito sobre o meu comportamento, que não deveria ser daquela forma, como tinha acontecido. Não porque eu fiz errado, mas como a interpretação foi feita. E eu fiquei triste. Por muito tempo eu fiquei triste, fiquei abalado. Mas eu não demonstrava isso fisicamente. Mas na minha alma eu estava. Na minha alma eu tentava fingir que estava tudo bem, mas na minha alma era muito forte aquilo. Doía. Mas com o passar do tempo Deus foi tratando. Eu fui buscar ajuda fora. Falei com outras pessoas, conversei com outras pessoas. Mostrei o que realmente tinha ocorrido. E nesse momento de solitude com Deus, Deus foi colocando algo novo a cada dia dentro de mim. O propósito de Jesus enfrentar a solidão naquela caminhada mostra que também passamos por momentos semelhantes. Naquele momento que Jesus está ali naquela cruz, ele olha de um lado, olha para o outro, só vê as mulheres. Cadê os seus discípulos? Cadê aquele que diz que morreria por ele? Onde estavam os seus discípulos? A solidão pode fazer parte do caminho, mas não significa que fomos abandonados por Deus. Olhando aquela situação, e a palavra que Jesus usa
As pessoas falam, tá vendo? O pai abandonou. O próprio pai abandonou. Pelo contrário, é justamente nesse momento que podemos experimentar de forma mais profunda o consolo e a presença de Deus. E o que nós podemos aprender com essa palavra de Jesus? É que ela quer nos ensinar a trazer a nossa memória. Ela quer nos trazer a nossa memória, os nossos dias de solidão, e mostrar para Deus, olha aqui, Senhor. E Deus está vendo, e Deus vai te falando, você não precisa viver mais isso. Essa palavra de Jesus nos lembra que ele entendeu a nossa dor. Jesus entendeu a nossa dor. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus brandou em alta voz. Ele falou em alta voz, ele gritou. Ele gritou num tom mais alto. Naquele momento na cruz, Jesus experimentava algo que nunca havia vivido. Desde a eternidade, ele tinha comunhão perfeita com o Pai. Porém, naquele instante, ele estava carregando o pecado do mundo. Onde estava o Pai? O Pai se afastou. Todo o pecado da humanidade estava sobre ele. Como eu disse, pecado passado, pecado futuro, pecado presente, estava tudo sobre ele. Isso nos ensina algo importante, que Jesus sabe o que é sentir a dor da solidão. Quantas pessoas aqui já se sentiu assim? Na solidão, sem ninguém, sem um amigo, sem uma palavra? Quantas? Ele também experimentou em que se sentir sozinho e por isso entender profundamente aquilo que muitas vezes passamos. Jesus entende tudo que nós estamos passando. Eu vou usar um exemplo aqui de uma pessoa que está aqui, que eu tenho certeza que ele vai entender, né, Robson? Está aqui, ó. Ele mora sozinho. Vive sozinho. Quantas noites ele deve pensar? Estou abandonado? Quantas noites ele deve ter parado e pensado, puxa, não tem ninguém para conversar, não tem ninguém para estender as mãos, não tem ninguém para falar, não tem ninguém para me dar um abraço. Isso é um exemplo vivo. Não é o seu exemplo, é o exemplo dele. Muitas vezes nós temos oportunidade de descobrir na solidão quem nós somos. É no momento só que nós descobrimos quem nós somos. Jesus, um Salvador, o nosso Salvador, distante de uma realidade. A Bíblia declara, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Porque não temos um sumo sacerdote que não pode compadecer das nossas fraquezas. Jesus compadece da sua fraqueza. Jesus compadece da sua solidão. Jesus sabe das suas necessidades. Sabe, nos dias da solidão, a palavra de Jesus nos lembra. Deus não nos abandonou. Meu Deus, por que me abandonaste? É o que Jesus fala. Mas Deus não abandonou ele. Observe algo importante no texto. Você quer entrar? Tá bom. Observe algo importante no texto.
Mesmo em meio à dor, Jesus ainda chama Deus de Deus. Quantas pessoas que no momento de dificuldade, de dor, procuram tantas outras coisas, menos a Deus. E Jesus, com todo aquele sofrimento, com toda aquela dor, com todas as feridas, cravado numa cruz, sobre os punhos, sobre os pés, todo ensanguentado, todo machucado. A Bíblia conta que, em volta de um pano antes dele ir para a cruz, quando ele cai no chão, as pessoas puxam o tecido, e quando puxa o tecido, arranca todas as feridas, aumentando mais ainda o número de feridas. Agora ele está lá na cruz. Mesmo ao meio da dor, ele chama Deus, meu Deus, meu Deus, meu Pai, por que me desamparastes? Agora, por quê? Você sabe me responder por quê? Jesus fala, meu Deus, por que me desamparastes? Alguém pode me falar? Exatamente. Não é que o pai abandonou. O pai não poderia chegar perto do pecado que estava todos os pecados sobre Jesus. Porque ele é santo. E como é que ele ia chegar perto do pecado? Jesus se fez pecador por mim e por você. Ele deu a vida dele por você, por mim. Entende? E ele se sentiu só, porque ele tinha intimidade com o Pai. Dia e noite com o Pai. Desde a eternidade com o Pai. Se fez homem para vir, para curar as nossas feridas, as nossas mágoas, as nossas tristezas, nos resgatar da mão do inferno. Nos tirar do pecado. Por isso que ele estava só. E ele continua se dirigindo a Deus, Pai, Pai. Essa expressão revela o relacionamento de Deus com o Filho. Muitas vezes, em qualquer situação difícil, nós deixamos o relacionamento de pai natural. E às vezes deixamos o relacionamento do pai espiritual. Deixamos de estar na casa de Deus, deixamos de ouvir Deus, deixamos de ler a Bíblia, deixamos de orar, deixamos de louvar. Qualquer situação pequena nós deixamos Deus, mas Ele não te deixa, Ele não nos deixa de forma alguma, somos nós que escolhemos deixá-lo. Mesmo no meio do sofrimento, Jesus mantém a sua plena confiança no Pai. Em tempos difíceis, podemos ter a impressão de que Deus nos abandonou. Tenha certeza, Ele está do teu lado. Ele não te abandonou. Não importa o tamanho da tua luta, Ele está do teu lado. Porém, isso não significa que Ele realmente nos deixou. A respeito de Deus na Bíblia, nunca deixarei, nunca abandonarei. É o que Jesus fala para nós, é o que a Bíblia fala para nós. Ele nunca vai me deixar, Ele nunca vai te deixar. Ele nunca vai nos deixar. Será que uma mãe pode esquecer do bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora possa esquecê-la, eu nunca esquecerei de vocês, diz o Senhor. Uma mãe pode abandonar um filho que ainda amamenta? Mas Jesus diz, eu nunca deixarei vocês.
Nos dias de solidão, essa palavra de Jesus lembra que a solidão não é o final da história. A solidão não é o final da história. No clamor de Jesus na cruz, não foi no final da história. Mateus 27, nós lemos, no momento mais escuro da crucificação. Diz assim: houve trevas sobre toda a terra, meio-dia até as 3. Na hora mais escura de Jesus. Porém, 3 dias depois acontece algo extraordinário. A sua ressurreição. Naquele momento, a cruz parecia uma derrota. Para muitos, parecia que tudo tinha terminado. Tanto é que os discípulos foram até pescar novamente. Os próprios discípulos estavam com medo, confuso e desanimado do que estava acontecendo. Mas, na verdade, a cruz fazia parte do plano de Deus para trazer salvação ao mundo. Aquilo que parecia derrota se tornou a maior vitória da história. Parecia uma derrota aquela cruz. Parecia que tudo estava perdido quando Jesus, ele clama, ele grita. Parecia uma derrota. Mas, na verdade, era o início de uma grande vitória. Aquilo que parecia derrota tornou-se algo grandioso para nós hoje. Aqui aprendemos princípios importantes. Momentos de solidão não são o capítulo final da nossa vida. Aquilo que você está passando hoje não é o final. Deus ainda está escrevendo a tua história. Você crê nisso? Diga, Deus ainda está escrevendo a minha história. Não acabou, gente. Não acabou. Não é aqui que você vai ficar. Não é aqui o nosso fim. Deus está escrevendo a nossa história. Num lugar muito melhor do que esse. E Ele vai voltar para nos buscar. A Bíblia declara, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que você está passando hoje é pouco, pequeno, perto da grandeza que você vai viver. O silêncio do sábado não significava que Deus tinha abandonado o seu filho. Significava apenas que Ele ainda estava trabalhando para a redenção da humanidade. Jesus ainda estava trabalhando para nossa redenção. Aquilo que parecia o fim, na verdade, era algo novo que estava iniciando. Assim também aconteceu em muitos momentos da nossa vida. Muitas vezes nós pensamos, é o fim, chega, não dá mais, não quero mais. Vou fazer outra coisa, profissionalmente falando. Vou me separar, vou me divorciar, vou largar para lá. Mas não é isso. Assim também acontece com a gente. Talvez hoje você esteja vivendo esses dias difíceis da sua vida. Um relacionamento partido, um casamento sem sabor, sem amor. Filhos distantes, rebeldes, cônjuges frios, apáticos. Um trabalho ruim, onde você se encontra com a solidão todos os dias, poucos amigos, ou nenhum amigo muitas vezes, ou uma porta que se fechou e que você não consegue ver essa porta aberta, sua saúde física e espiritual, te leva à solidão, te leva a pensar que você está só. Mas se lembre, todas as vezes que a leoa olhava para aquele búfalo e ele se sentia ameaçado, ele voltava para junto dos outros. Há uma proteção. Não deixe de olhar para Jesus.
Não deixe de buscar Jesus. Não deixe de ler a palavra de Deus. Não deixe nenhum momento. Porque se você se afastar da palavra de Deus, se afastar de Jesus, provavelmente a leoa vai te atacar. É da igreja. Dias de silêncio, em que parece que nada está acontecendo na nossa vida. Mas Deus ainda não terminou a sua obra. Deus tem muito para fazer na sua vida, na nossa vida. A solidão que você sente hoje não define o seu futuro. Não define o seu futuro, essa solidão. Deus ainda pode transformar a sua história, e Ele quer transformar a tua história. Jesus passou pela cruz, pelo abandono, pela dor, para que nunca estivéssemos verdadeiramente sozinhos. Ele já passou por tudo isso, por mim e por você. Então, você não está só. A solidão não faz mais parte da sua vida. Aquilo que você já viveu, você encontrou em Jesus o seu porto seguro. Amém?